Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E o Thiagão Schultz, hein? O que aconteceu com ele? Tá meio sumido, nunca mais tive notícia dele, apesar que eu continuo acompanhando os conteúdos que ele produz aí como se nada tivesse acontecido. Teve até um podcast recente em que ele apareceu junto com o Bruno Gilio, eu assisti inteiro esse episódio, grande sucesso, mas em nenhum momento foi tocado no assunto ex-namorada do Thiago Schultz. E por quê? Será que não pode falar sobre esse assunto ou o pessoal que esquece toda vez de perguntar pra ele sobre o que aconteceu naquele conturbado relacionamento? Porque não é justo, senhores. O Thiagueiras não ensina justamente isso? Como se dá bem nos relacionamentos? Aparentemente, naquele relacionamento que ele teve, houve um equívoco e dos brabo, né? Não foi uma separação amigável. A madame apareceu depois fazendo vídeo, jogando indireta pro Thiagão, falando que ele era broxa, falando que teve um dia que ele resolveu sair na porrada com o pessoal que tava numa festa. Inclusive, ela deixa entender que até mesmo ela entrou na dança nesse dia. E ele, uma seguidora minha. Ela comentou, a gente trocou ela comentou a nossa foto aqui lá no... E eu falei, tá, e com que intuito tu fez isso? Pra te provar que eu consigo qualquer mulher que eu quiser. Nisso tudo, gente, já virou uma bagunça generalizada. Ele veio pra cima de mim, tiraram ele da casa. Ele tentou bater no nosso amigo. Olha, foi um fiasco. E o Thiagão até agora nada de se explicar, mas tudo bem. Esse deve ser um assunto difícil pro Schultz Thiago e não vai ser eu que vai cometer a indelicadeza de ficar falando sobre isso toda hora. Apesar que eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, mas se você for reparar já faz tempo, eu mesmo tô de boa. Eu percebendo que Thiagão não quer falar sobre isso, como também eu estimo bastante o Thiagão, eu gosto dos conteúdos dele, já comprei livro dele e tudo, não quero ficar criando polêmica à toa com ele, até porque o Thiagão é dos nosso. Eu não culpo o Thiago, o que ele passou de ficar loucamente apaixonado pelaquela madame e gravar vídeo fazendo dancinha e declaração de amor pela namorada dele da época, eu também já cometi esse erro, mas quando eu era adolescente, né? Calma também. A questão da gadice não é tão grave se você é um cara pouco experiente e não teve muitos relacionamentos na vida, mas a partir do momento que você grava vídeo na internet, faz livro, podcast e tudo mais, ensinando a rapaziada qual é o melhor jeito de se relacionar na atualidade, eu esperava que o Thiagão se posicionasse. Ou é pedir demais? Mas tô brincando, é pedir demais sim, eu acabei de falar que não ia mais tocar nesse assunto. E o que eu vou fazer no vídeo de hoje é uma coisa inédita. Em 3 anos de canal eu nunca fiz o que os senhores vão presenciar agora. Eu vou reagir aqui a um vídeo de Thiago Schultz, onde ele tá reagindo ao vídeo de uma outra senhora. Ou seja, é o react do react. E o pior de tudo é que eu desconfio que o react que o Thiagão tá reagindo é de uma senhora respondendo uma caixinha de pergunta fake. Mas tudo bem, né, senhores? Não quero ficar muito falando sobre isso pra não desmerecer o Thiago, até porque o próprio Schultz, de vez em quando, eu acho que dá uma dessa de responder caixinha de pergunta fake, porque tem dia que eu acho que o pessoal não manda pergunta e o cara precisa trabalhar, né? E aí, como é que faz? Vai ter que ficar esperando alguém mandar uma pergunta boa ou ele mesmo cria uma pergunta de caixinha fake e responde na maior cara lisa? Se for isso mesmo, e de vez em quando ele responde caixinha de pergunta fake, eu não culpo ele, até porque isso é bem melhor do que trabalhar de verdade. E a Beiço Pio faz isso aí há não sei quantos anos e tem um monte de gado que segue ela, por que o Thiagão não pode? Inclusive, gostaria até de aproveitar a oportunidade aqui, que eu vi lá na rede social que Beiço Pio foi mãe recentemente. Parabéns a ela e ao marido. Claro que eu fico na telespectativa do dia que a Beiço vai responder uma caixinha de pergunta verdadeira, mas enquanto esse dia não chega, e também antes de colocar o vídeo do Thiagão Schultz, eu queria colocar um outro vídeo aqui completamente aleatório que não tem nada a ver com o assunto, mas me chamou bastante atenção. E o que aconteceu foi o seguinte, um cara aleatório aí se casou e durante a festa, ele acabou se empolgando demais na bebida, aparentemente ficou transtornado, virou outra pessoa e ele achou que aquela seria uma excelente oportunidade dele mostrar suas habilidades como bailarino. Quem nunca, né, senhores? Família reunida, o cara tava alegre, devidamente manguaçado e essa é a combinação perfeita. Eu vou até colocar o vídeo aqui para os senhores verem e foi no exato momento quando soltaram essa pedrada aqui que o cara se descontrolou. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração, gritando com logo, querendo me pegar. Emoções também para ser sentida. É verdade. Tô ficando louca administrando 3 machos ao mesmo tempo. Como você faz?
Amiga, boy não tem muita coisa de administração, não. Deixa eles lá. 3 é um número ótimo. Uma manutenção mínima, mensaginha, uma coisa assim, vez ou outra, pra ver se tá vivo. E deixa eles, que eles mesmos se enrolam sozinhos. Aí é isso, enquanto um tá enrolado, você tá com 2, que logo vai se enrolar. Aí você vai pro 3. Enquanto isso, um tá se resolvendo. Aí volta mais tranquilo. Agora você não tem que fazer esforço nenhum. Você vai vivendo a sua vida e recebendo o que cada um pode te dar de melhor. E quando eles estiverem te dando o pior, você não tá nem ali pra ver. Ó, ponto importante, nem fique bravo com a moça do vídeo, tá? Inclusive, tenho até que agradecer ela por ter feito isso, porque na verdade é o seguinte, meu parceiro. Esse é o jogo que muitas mulheres jogam. A moça do vídeo só teve coragem de mostrar isso. Então não se assuste, é isso mesmo. É o que eu sempre falei pros caras. Por que você, ao invés de você ficar puto, por que você não joga o mesmo game, meu parceiro? Ela tem que escolher 100 caras e falar, eu quero dar pra aquele cara, esse aqui eu não quero, esse aqui eu daria. Por que você tá dedicando só pra uma mulher, enquanto ela pode estar provavelmente conversando com mais de um cara? Por que não é você igual ela, ou talvez até melhor do que ela? Por que não é você conversando com 2, 3, saindo com 2, 3 ao mesmo tempo? Tá aí, e esse foi um dos conselhos mais questionáveis que eu já vi o Thiagão Schultz dar. Quer dizer então que, na opinião dele, é saudável pro cara ficar mantendo contato com 2, 3 senhoras, se relacionando casualmente, porque afinal de contas é exatamente isso que elas fazem. Por que a gente não faz a mesma coisa então? E eu respondo ao Thiagueiras, porque não dá. Se o cara começa a dar uma dessa de querer conversar com várias madames de uma vez só, como que a vida desse cara vai pra frente? Você tem que ficar perdendo tempo conversando com várias pessoas só pra ver se sai alguma coisa é um dos piores erros que o homem pode cometer. Eu, quando usava aplicativo de relacionamento, já caí nesse erro, ficava conversando com pessoas que, se fosse ver, eu nem sentia atração de verdade, o que eu queria mesmo era ter uma relação íntima casual, e pra isso eu ficava fingindo interesse, perguntando coisas que eu nem queria saber, e geralmente era abraço de merendeira ainda, porque como eu não sou muito gato, dificilmente donzelas que eu sinto atração de verdade davam match comigo, e quando o cara fica perdendo tempo fazendo essas coisas que não vai levar ele a nada, a tendência é o cara se tornar uma pessoa fracassada, porque se você não tem boas condições financeiras e não é muito gato, pra que você vai ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa? Eu acho que essa técnica aí que o Thiagueiras ensinou pra rapaziada só se aplica para os caras muito, mas muito gatos e também aqueles que já estão com a vida financeira estável. Não tem como um homem normal querer competir com uma deusa rara nesse quesito aí de ficar falando com várias pessoas ao mesmo tempo. E além de tudo, como se não bastasse, é chato também. Tem que ficar perguntando pra uma aleatória qualquer como que foi o dia dela, se ela tá a fim de fazer alguma coisa no final de semana, ou qualquer outro tipo de assunto que não vai levar a lugar nenhum. Isso aí pra mim é besteira. Que homem que tá interessado genuinamente nesse tipo de coisa? Só se o cara não tiver outra coisa melhor pra fazer, né? Pra mim, somente 2 tipos de homens se interessam por esse tipo de bobeira. Os caras desocupados, que não tem coisa melhor pra fazer, e os seguidores de Thiagão Schultz. Tô brincando. Eu sei que o Thiagão Schultz tava bem intencionado quando ele deu esse conselho, mas tá de brincadeira. Mais uma coisa positiva desse vídeo que eu não posso deixar de mencionar são os cabelos de Thiagão Schultz. Muita gente criticou ele aí num passado recente pela questão da calvície, campar e tudo mais, e ele, pra calar a boca dessas pessoas, resolveu fazer um implante, e assim como o Miguel Beluga, ele também tá na luta aí pra ver se consegue aumentar um pouco o seu VSM e finalmente se tornar um cara muito gato. Aquela velha alcunha de calvo do Campari já não combina mais com ele, e isso é o mais importante, senhores. Se de vez em quando ele aparece dando alguns conselhos que supostamente é uma porcaria, isso não tem a menor importância, até porque eu mesmo sou um dos maiores admiradores do conteúdo altamente questionável do Thiagão Schultz. Claro também que tudo que eu tô falando aqui não passa de uma grande brincadeira. Falando sério mesmo, eu torço pelo sucesso do Thiagão e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa técnica de ficar conversando com várias madames ao mesmo tempo. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Master Chagas Schultz, conselho que só serve pra homem desocupado que acha que se ele der uma de gado ele vai se dar bem nos relacionamentos, desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, pra ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!